audiência pública, em seguida ao nosso presidente da subcomissão, mas inicialmente, deputada Luiz Erundina. Senhor presidente, colegas parlamentares, eu quero saudar os expositores, agradecer pela excelente contribuição que trouxeram, tanto na primeira mesa como na segunda, e dizer que me surpreende positivamente o resultado dessa audiência, ouvindo essas pessoas representando organizações legítimas, representativas e bastante comprometidas com as decisões sobre esse tema. E dá para perceber de uma audiência a outras audiências que tivemos sobre a questão mais amplamente ou mais focada num aspecto, como foi no caso da audiência que discutiu a digitalização e o sistema M, se percebe um salto de qualidade importante da compreensão da questão, né? A diversidade de aspectos que ela envolve, para muito além da questão tecnológica, de uma decisão sobre padrão, tem um outro componente que está evidentemente presente nessas contribuições que os senhores vieram dar e a senhora, que é a questão política mais geral. Quer dizer, para que a digitalização? É evidente que essa resposta tem que se orientar no sentido do interesse geral do país, interesse público de fato, né? E evidentemente que o interesse público supõe uma política de comunicação que reforce, né, fortaleça, né, consolide a democracia no país. Estamos a comemorar os 25 anos da Constituição Federal, que até hoje o capítulo sobre as comunicações sociais aí não foi regulamentado, o que é uma lástima, é um déficit democrático, considerando uma Constituição que avançou e avançou graças à presença da cidadania quando da construção dessa Carta Magna, dessa Carta Maior. Então, presidente, relator, deputado Sandro Alex, eu acho que foi acertada a nossa decisão de realizar mais essa audiência. Ela traz contribuições muito importantes, né, e pode enriquecer em muito a contribuição da subcomissão e, por consequência, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, nesse empenho, nesse esforço e nessa busca responsável para que se chegue a uma decisão que contemple de fato e que expresse de fato esse longo debate que se faz. Eu acho que, por mais premente que seja essa decisão, não se pode tomá-la de forma precipitada, pelas implicações todas que essa decisão, né, implica, traz em si mesma. E é muito diferente a situação que estamos vivendo em relação à digitalização de rádio, em relação à digitalização da televisão, como se deu na época, sem quase nenhuma discussão, e uma decisão unilateral do Poder Executivo. O próprio Legislativo não teve oportunidade na época de se pronunciar, muito menos através de um trabalho, já tem 2 anos, de uma subcomissão, que tem levado muito a sério esse esforço, esse trabalho. Os membros, presidente e relator, tiveram inclusive a oportunidade de viajar para conhecer na origem, pelo menos 2 padrões que estão aí no mercado. E isso nos sinaliza um resultado bastante promissor e positivo que vem se acumulando ao longo desses anos e desse esforço coletivamente realizado, seja por parte do governo, seja por parte da Câmara dos Deputados, através dessa subcomissão, e, sobretudo, seja através dos empresários que também integram o Conselho Consultivo, que é o espaço, a meu ver, mais legítimo e mais aberto a que todas as contribuições se deem. Eu entendo, senhor presidente, que no estágio que nós estamos, talvez não conviesse, é evidente que tem a questão regimental sobre prazos, mas se não seria o caso da gente solicitar a prorrogação da vigência da subcomissão para que ela pudesse incorporar, né, o que já se acumulou, pelo que ficou expresso aqui nas 2 mesas, e pelo próprio Conselho Consultivo. Se houvesse uma ligação mais próxima, mais permanente e mais efetiva,
da nossa subcomissão com o Conselho Consultivo, se poderia, evidentemente, incorporar e aproveitar toda a riqueza do trabalho do relator, do presidente, da subcomissão e dos outros membros, e que a gente não tivesse que submeter ao plenário da Comissão de Ciência e Tecnologia, essa comissão, né, o produto do trabalho da subcomissão, sem antes se ter a certeza, a segurança de que o relatório expressaria toda essa riqueza de debate que tem sido feito ao longo desses anos todos, não só no âmbito da subcomissão, mas sobretudo no âmbito do Conselho Consultivo. Então, senhor presidente, eu me dou por muito satisfeita, mas ainda me sentindo responsável pelo que ainda falta de certeza e de conhecimento para que a decisão seja a mais qualificada do ponto de vista do interesse do país, né? Numa decisão tão importante como foi relatado aqui, como foi levantado aqui, a importância desse veículo de comunicação de massa num país com a diversidade cultural que tem, né? Com a diversidade social que tem, as implicações econômicas, as implicações tecnológicas, as implicações industriais. Portanto, são aspectos de tanta importância e de tanta, né, com um caráter estratégico tão grave, tão sério, que eu acho que essa audiência, para mim, foi dizer, olha, nós não podemos precipitar a nossa contribuição, senão ela ficar aquém daquilo que essa casa tem possibilidade de dar através dessa subcomissão, né? Evidentemente, se articulando e dialogando com todas as contribuições que ao longo desses anos todos têm sido tomadas. Eram essas observações, não tenho questionamentos a fazer, só agradecer a rica contribuição que essas duas mesas trouxeram à nossa subcomissão para que a gente tenha uma possibilidade de apresentar um relatório à altura daquilo que tem sido o esforço, inclusive da subcomissão, sobretudo do relator e do seu presidente, no momento em que o país se prepara para uma decisão tão importante para a questão da comunicação, como um direito humano, né, como um direito fundamental e como condição para o desenvolvimento do país e para o fortalecimento da democracia brasileira. Era essa minhas observações. Muito obrigado.